Bom dia, turma. Vamos aqui iniciando mais uma aula de Química dessa semana. Vamos iniciando, na verdade, a aula de revisão, né? A nossa aula de revisão antes da prova. Então, vamos lá. Nessa aula eu vou revisar para vocês o conteúdo que vai estar na prova. Lembrando que a prova de Química e Biologia estão juntos. 5 questões de Química, 5 questões de Biologia. Das 5 questões de Química, vamos revisar hoje, e a de Biologia a gente já revisou, tá? Então, nesta aula eu vou dar um norte para vocês do que vou cobrar na prova. 5 questões teóricas, tá? Não vai ter nada questão de cálculo. Porém, você tem que dominar bastante. Porque o que é que vai cair na prova? Capítulo 16 da classificação periódica dos elementos químicos, ou seja, tabela periódica. Você tem que entender a tabela periódica. E é importante que no dia da prova que você esteja resolvendo, você esteja em mãos uma tabela periódica para poder fazer as consultas. E o capítulo 17 de ligações químicas, tá? Então é importante que você consiga diferenciar aquelas 3 tipos de ligação. Então vamos começar aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente vai revisar é a tabela periódica. É importante que você entenda a tabela periódica, né? Lá está representados os elementos químicos na sua forma mais pura, ok? Um átomo de hidrogênio. E através das ligações químicas desses átomos que a gente forma moléculas. Porém, na tabela periódica só tem os átomos que possivelmente existem, tá? Na tabela periódica a gente divide ela em 5 grupos. Isso aqui é importante. Quem são eles? Os metais, ametais, semimetais, gases nobres e hidrogênio. É importante que no dia da prova a tabela periódica que você esteja aí em mãos, ela possua essa legenda aqui para você identificar quem é quem na tabela periódica, né? É importante também para a parte de ligações químicas, porque você precisa saber que elementos que estão formando, que elementos que estão fazendo ligações com quem. Então aqui eu tenho o primeiro grupo, hidrogênio. Então tá aqui ele sozinho. Tudo que está aqui em amarelo são os metais. Então aqui, ó, eu peço para você, na prova, por exemplo, me dê exemplos de metais. Então apenas aqui na tabela periódica, tudo que está aqui em amarelo são metais. Então você poderia citar qualquer um. Quem está aqui em verde, ó, são os semimetais. O que está em rosa são os não metais ou ametais. Então tudo que está aqui, ó, são ametais. E por último, essa última coluna aqui são os gases nobres. É importante que você saiba identificar e diferenciar esses elementos através desses 5 grupos, tá ok? Vamos seguindo. O que eu vou cobrar para vocês também, pessoal, é o período. Lembram-se de período e família? Primeiro, período. Quem são os períodos? São 7 períodos que existem. E os períodos são as linhas. Então, cada linha que tem aqui na tabela periódica são os períodos. Então, aqui eu tenho, ó, o hidrogênio está no primeiro período, porque ele está aqui na primeira linha. O boro está no segundo período, porque ele está na segunda linha da tabela periódica, tá ok? Então os períodos são as linhas que existem na tabela periódica. Importante vocês saberem isso aqui. E as famílias, quem são as famílias? As famílias são as colunas. Então cada coluna dessa forma as famílias. Quem é da mesmo período ou da mesma família, pessoal, tem propriedades parecidas. Então, por exemplo, eu peço para você dar exemplo de um elemento químico que tem a mesma propriedade do hidrogênio. O hidrogênio está na primeira família, 1A, metais alcalinos. Então, qualquer elemento que esteja aqui na primeira coluna, na primeira família, tem propriedades parecidas com o hidrogênio. Questão de prova, viu? Então, se eu pedir qualquer elemento que tenha uma propriedade parecida com boro, então eu vou aqui na família do boro, eu vejo que é a 3A, essa coluna. Então qualquer elemento que esteja aí na família 3A tem propriedades parecidas com a do boro. Então você tem que saber ler a tabela periódica, saber os períodos. Eu peço um elemento que esteja no mesmo período ou que esteja no terceiro período. Então você vai lá na terceira linha e identifica qualquer elemento. Eu peço um elemento que esteja na mesma família do oxigênio, por exemplo. Então você vai lá na família do oxigênio e me identifica um elemento. Então lembrando, períodos são as linhas e famílias são as colunas. Elementos que estão no mesmo período, colunas, possuem propriedades parecidas. As famílias eu tenho aqui os metais alcalinos terrosos,
os metais de transição, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, os calcogênios, halogênios e os gases nobres, tá? A partir também de uma tabela periódica, onde você tem essa divisão, você consegue resolver qualquer questão, tá? Então, a parte de tabela periódica revisada. E vamos revisar aqui nossa parte de ligação química. Na verdade, a gente já teve uma aula de revisão de ligação química, mas aqui eu vou frisar, que é importante também. Ligação iônica, são formação de íons, né, a parte negativa. Existe uma doação de elétrons, lembrem-se disso. E olha aqui o detalhe. Ligação iônica, eu só posso fazer de metais e ametais. Então, para saber que elementos podem fazer uma ligação iônica, você vai lá na tabela periódica, olha quem é metal, quem são os ametais, são os elementos que podem fazer uma ligação iônica. Tá aqui a representação dela, né? Aqui indica a doação. Aqui, se eu tenho apenas uma linha, significa uma ligação. Se tivesse duas linhas, duas ligações, ou três. E a forma molecular. Na ligação covalente, existe o compartilhamento de elétrons, né? Não é uma doação. Então, e aqui eu tenho a forma onde eu posso representá-los. Ok? Uma doação, a forma estrutural, a forma molecular. Na ligação metálica, olha só posso fazer entre metais e metais. Onde existe, aqui não tenho nenhuma doação e nenhum compartilhamento. Nos metais, os elétrons ficam livres ao redor do núcleo, formando uma nuvem eletrônica, onde através dessa nuvem existe a atração desses elétrons e realizam a ligação metálica. Eu fiz um pouco aqui mais resumido, porque na verdade a gente já teve uma aula de revisão só de ligação química. Então nossa aula de revisão de química, pessoal, é essa. A prova tá fácil, tem em mãos uma tabela periódica que você vai conseguir resolver rapidamente a sua prova, ok? Então pessoal, até mais, boa prova.